Eu queria falar sobre um pouco da vida de João Batista. E começa no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. A partir do verso 5. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5. Diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Amém. Pai, fala conosco mais uma vez pela Tua palavra, ministra aos nossos corações. Nós precisamos muito ouvir Tua voz. E é isso que eu te peço, ministra as nossas vidas, a cada um aqui de acordo com a sua necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui foi a predição do anjo Gabriel de que João iria nascer. E tem várias coisas interessantes sobre a vida de João Batista. Primeiro porque Zacarias e Isabel, semelhante a Abraão e Sara, já eram idosos. Ela era estéril. Nunca tiveram filhos. E a perspectiva era, talvez já tivessem até perdido a esperança. Eu não sei há quanto tempo você fez uma oração e quanto tempo depois Deus respondeu. Há orações que nós oramos e que demoram anos, muitos anos para serem respondidas. Possivelmente Isabel fez essa oração quando ainda era jovem e podia ter filhos. Como estou falando, podia ter filhos, apesar dela ser estéril, no sentido de que ela era jovem. Mas agora já está com idade avançada, tanto ela como Zacarias. Mas a Bíblia nos diz que o anjo chega e diz logo para esse casal que tinha esse problema de esterilidade. E isso é uma coisa interessante. A esterilidade muitas vezes ocorre nas nossas vidas de algumas
forma, não é apenas a questão da gravidez, mas há muitas vezes períodos nas nossas vidas de completa esterilidade, em que nós não produzimos nada, em que as coisas parecem que só dão para trás, nada vai para frente. É como se fosse um período de completa esterilidade. Nada dá certo. E é um deserto, esse período estéril. Deserto no sentido de que a gente chama de deserto, chamamos de deserto, muitas vezes esses períodos difíceis das nossas vidas, né? Nós gostamos de chamar de deserto. Ah, pastor, estou passando por um deserto. Mas o que eu queria falar hoje é sobre a intimidade com Deus que começa a partir do deserto. E a vida de João Batista é essa vida que nos mostra que João cresceu e viveu no deserto, jamais saiu do deserto, a não ser ali para os arredores do Jordão, Betânia, onde ele estava e onde ele batizava as pessoas e onde ele pregava o Evangelho. Mas ele sempre viveu próximo ao deserto e viveu a sua vida no deserto. A prova é tanta que no verso 80 do capítulo 1 de Lucas, diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Ele viveu no deserto. João mostra que a vida de intimidade com Deus começa para ele a partir do deserto. O deserto para João não era essa questão de ser infrutífero ou de estar no local deserto, no sentido literal da palavra, mas para João, e João mostra isso através da sua vida, que o deserto foi um lugar permanente para ele. Ele não foi daqueles que a gente acha, não, Deus se está me dando um deserto, um período difícil na minha vida, é porque muitas bênçãos vão vir. A gente não pensa assim, né? E às vezes é ensinado assim. E, na verdade, acontece muitas vezes assim. Mas na vida de João Batista, o que ele nos ensina, um princípio muito bom, é que ele diz que ele viveu a vida inteira no deserto e de que ele nunca estava esperando que Deus o tirasse do deserto para lhe dar uma bênção. O ministério de João foi dado por Deus para ele viver e ficar no deserto. Porque o deserto tem o seu sentido de, muitas vezes, de nos purificar. Tem o seu sentido de nos tornar pessoas mais santas diante de Deus. O deserto é a fornalha, como diz o Henry Nouwen, um sacerdote católico muito famoso, ele diz que o deserto é a fornalha da transformação, onde nós somos transformados. Porque no deserto, ele diz, não há distrações. No deserto não há divertimento. No deserto não há grandes banquetes, grandes festas, porque é o deserto. E o deserto é essa fornalha de transformação que nos transforma de dentro para fora. O deserto nos transforma de forma permanente. E João vive no deserto durante 30 anos. 30 anos. Ele começa o seu ministério um pouco antes de Jesus começar o seu ministério. E Jesus começa o seu ministério aos 30 anos. E eles nascem com apenas 6 meses de separação entre um e outro. A idade praticamente era a mesma. E eram primos. Então, João, ele vive no deserto. Ele está no deserto, se fortalece em espírito no deserto. E havia, a história nos diz, os historiadores, teólogos nos dizem, que já havia várias comunidades de judeus que eles viviam nesse deserto, que eles estudavam as Escrituras. Não eram eremitas, eram comunidades pequenas, de judeus que se reuniam para se concentrar mais, para estudar a palavra, para orar juntos. E João fez parte dessas comunidades no deserto. João, ele não ficou sozinho nesses 30 anos, onde ele não apareceu para ninguém, onde ele não teve ministério público. João, ele não ficou sozinho ali como eremita. Mas João participou também de comunidades no deserto. E a Bíblia nos diz que ao crescer no deserto,
ele está ali durante 30 anos. E isso é interessante porque tanto ele como Jesus não iniciaram os seus ministérios só quando eles quiseram, mas quando Deus falou que era o tempo. Olha o que é que diz Lucas no capítulo 3. Lucas capítulo 3, no verso 2 diz: Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. E aí ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: Voz do que clama do deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele, todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas nivelados, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação do Senhor. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E João respondia: quem tem 2 túnicas, dê a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. E alguns publicanos, que eram os coletores de impostos, também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhes perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Isso é o que ele diz. Mas agora a gente vai ver isso, essa cena, no filme. Pode apagar as luzes aí, por favor? João Batista é essa figura peculiar que viveu no deserto, vestia peles de camelo, comia gafanhotos com mel. E ele tinha uma comunhão tremenda com Deus. João, ele teve basicamente um ministério entre 6 meses e 1 ano e meio, no máximo. Não foi mais do que isso. E João, ele teve todo esse ministério diante de Deus, diante do Senhor. E a Bíblia nos diz, aqui em Lucas, no capítulo 7, se lembrem, ele no capítulo 13, ele recebe a palavra e só aí, ele recebe a palavra de Deus e só aí ele começa a pregar. Depois de 30 anos é que ele se revela. Em Lucas, no capítulo 7, no verso 18, as mesmas perguntas que a gente já viu no filme, em verso 20, diz: dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haverá de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu ao mensageiro: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então, assim,
Jesus depois repreende a multidão e os publicanos e outras pessoas também que muitas vezes, principalmente os religiosos, os fariseus e saduceus, porque Jesus diz, verso 32, são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras, nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não choraram, pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Vê o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí tem um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Ou seja, Jesus diz que João, não houve ninguém nascido de mulher maior que João. Você já imaginou isso? Essa afirmação de Cristo? Ninguém que nasceu de uma mulher foi maior que João. Mas ele fala, mas o menor no reino de Deus pode ser maior que João. Mas para Jesus, João foi maior de todos os profetas. Mais do que Moisés. Mais do que Elias. Você já pensou sobre isso? Jesus disse que não houve ninguém maior que João. Ninguém nascido de mulher foi maior que João. E aí ele fala de algumas características de João. E ele compara a si mesmo, olha... Dizem que João tinha demônio. Simplesmente porque João jejuava e não bebia vinho. Então as pessoas já colocaram um rótulo em João Batista. Esse tem demônio. Ele é maluco. É fácil a gente rotular, né, as pessoas. Mas João tem um ministério tão poderoso, gente, que não apenas ele prepara, porque foi isso, como Jesus mesmo falou aqui, eu enviarei o meu mensageiro à tua frente. Deus fala a profecia de Isaías 40. Deus promete um mensageiro antes de Jesus chegar, e João é esse mensageiro. Com poder, com graça, ele prega, mas ele não sai do deserto. Ele está sempre perto do deserto. E mesmo a prisão onde ele ficou, porque ele foi preso depois, dos 3 anos, praticamente 2 anos e meio de ministério de João Batista, ficou aí 1 ano de ministério, 1 ano e meio na prisão. 1 ano e meio a 2 anos na prisão. E era uma prisão perto do deserto. Então João, que aparentemente teve um ministério tão curto, a Bíblia nos diz que esse João é esse que Jesus diz que ninguém foi maior do que ele. Ninguém nascido de mulher. Algumas coisas interessantes, né? O seu ministério público durou de 6 a 18 meses. Ele ficou mais tempo como prisioneiro do que como figura pública. Fora os 30 anos que ele ficou completamente oculto no deserto. Você sabia que João nunca foi convidado a servir, viajar ou ministrar com Jesus? Jesus não o convida. João batiza, mas Jesus diz, Jesus pode dizer, João, vamos agora comigo aqui para o meu ministério? Não. João não é convidado para fazer isso. João vive num lugar pequeno, isolado. João não lidera nenhum tipo de grande movimento, apesar de ele fazer os batismos, de pregar o evangelho, de multidões. Mas ele não lidera um movimento, olha, eu vou estar à frente desse movimento. As pessoas perguntavam, você é o Messias? Você é o Elias? Ele dizia, não sou, vem alguém muito maior que eu, do qual eu nem sou digno de calçar as sandálias dele, quando ele se refere a Jesus, a Cristo. Você sabia que João não realizou, ao contrário de Jesus, nenhum milagre? João não realizou nenhum milagre. João não falou sobre encontros visíveis com Deus, encontros sobrenaturais. A Bíblia, você não vai ver isso na Bíblia. João não fala sobre isso. João não profetizou nada de novo, a não ser aquilo que já estava nas Escrituras. Ou seja, é muito forte aquilo que o ministério de João traz, porque o que João trazia era a sua intimidade com Deus. A grande marca de João é a sua intimidade com Deus e ser o mensageiro para proclamar que o Messias estava chegando. João é essa pessoa, mensageiro de Deus. E esse é aquele, como diz Marcos, o Evangelho de Marcos é interessante sobre isso, porque assim que você começa a ler o Evangelho de Marcos, já diz logo
princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Vós do que clamam do deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E aí no verso 4 ele já diz, assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e de todo o povo de Jerusalém, e iam até onde? João nunca foi a Jerusalém. Você sabia disso? As pessoas de Jerusalém que vinham a João, vinham ao deserto para encontrar com João. As pessoas da região da Judéia vinham até João e vinham confessando seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. E é aqui que diz, João vestia cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Essa era a mensagem de João. Uma mensagem poderosa de um homem que andava com Deus. Então a grande marca de João foi a marca de viver no deserto. E no deserto ele aprofundou a sua comunhão com Deus durante os 30 anos, que ele não apareceu. Ali Lucas 1,80 fala sobre isso, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto, desde cedo. João foi impelido pelo Espírito Santo a viver no deserto. Mas quando a gente fala do nascimento de João, o que é que diz lá? Que João, ele já era cheio. O que é que o anjo Gabriel falou? Ele será desde o ventre cheio do Espírito Santo. Era um profeta cheio do Espírito Santo. Nós queremos intimidade com Deus, João. Gente, nós precisamos buscar a Deus como João. E significa, para mim, a vida no deserto de João, onde ele nunca sai do deserto praticamente, significa que João nunca buscou grandes realizações. João nunca quis ser alguém famoso, com muito sucesso. João ele só tinha uma mensagem, e aqui João, o Evangelho de Marcos deixa isso bem claro. A mensagem de João era: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, que não sou digno nem de curvar-me, nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ou seja, João sabia que o seu ministério era proclamar o Cristo que estava vindo. O evangelho que ele pregou nunca foi sobre ele, foi sobre o Cristo. Isso é importante. E é uma coisa de lição para a minha vida, ao estudar a vida de João Batista, é que às vezes nós nos importamos muito, e isso eu quero dizer em relação principalmente aos pastores, há muitos pastores que se importam muito, e acham que igrejas são estágios e etapas. Ah não, Deus está me mandando para aquela igreja ali pequena, eu vou passar um tempo naquela igreja pequena, depois Deus vai me mandar para uma igreja média, e depois para uma grande. Na verdade, Deus nos chama a sermos fiéis aonde Ele nos coloca. Deus nos chama. Eu já fui pastor de igreja grande, com 600 membros, lá no Brasil. Já fui pastor de igreja grande. Mas a tarefa, a função que Deus me dá, por exemplo, hoje na Reviver, é ser bênção aqui na Reviver. É ser bênção entre vocês. E João nunca se importou em ter um ministério pequeno, aparentemente, restrito ao deserto, onde ele nunca foi a Jerusalém, e onde ele só proclamava o Cordeiro de Deus, que está vindo para tirar o pecado do mundo. Então o ministério de João é esse ministério, onde no deserto, em geral, nós somos perguntados: Deus é suficiente, gente? No deserto, Deus nos pergunta: eu sou suficiente para você? Para João Batista, Deus era suficiente para ele. Por isso que ele nunca se importou em ser famoso. Ainda que depois Herodes tenha ouvido sobre ele,
E claro que quando Herodes ouviu sobre João Batista, ficou furioso, porque João falava abertamente sobre o pecado de Herodes. Você tomou a mulher do seu irmão, você vive em adultério, você está em pecado. Você tomou a mulher do seu irmão. Herodias, a mulher do irmão de Herodes. E por isso que ela se vinga de João Batista. A gente já conhece, talvez você já tenha visto filmes sobre João Batista, ou mesmo quando é os evangelhos, em que quando a filha dela, de Herodias, dança um dia diante de Herodes, Herodes diz: me peça o que você quiser que eu lhe dou. E a mãe incita a filha a pedir: peça a cabeça de João Batista, que já estava preso, estava na prisão. E ela entregue numa bandeja a cabeça de João Batista. Mas no deserto nós somos perguntados: Deus é suficiente, gente? O que é que você mais almeja na vida? É sucesso? É fama? É glória? É dinheiro? O que é que você mais almeja na vida? Ou é Deus? Ou é Deus? Eu já lhes falei aqui dessa experiência que eu tive no final de 2013 em Anápolis, lá em Goiás, quando de madrugada já falei para vocês que eu não me lembro se a voz foi audível ou foi uma voz na minha mente. E a pergunta era: do que é que você precisa? Eu não sei se eu estava acordado, não sei, só sei que eu ouvi a voz. E a minha resposta foi: eu preciso da tua intimidade. Eu falo que, às vezes, até me arrependi de ter falado isso, porque a partir daí eu tive muitos testes, muitas provações. Alguns até que eu não imaginei que iria suportar. Mas que para mim é a resposta. Para a intimidade com Deus é preciso a gente aprender a viver no deserto. O que é que significa viver no deserto, gente? Significa ter uma vida de simplicidade. Onde a nossa busca não é mais os bens materiais. Tudo isso passa. Quando as pessoas que estão sentindo um terremoto estão dentro de um prédio ou dentro de uma casa, a primeira coisa que elas sabem que tem que fazer é o quê? Correr, fugir, para não ser soterrado. E elas têm que deixar o quê? Tudo para trás. Então é assim com a vida da gente. O deserto é um lugar de teste, de batalha. Foi temporário para Jesus, ele passou 40 dias no deserto para ser tentado pelo diabo. Lucas 4. Mas João não, João viveu o tempo inteiro no deserto. Para João, o deserto era um lugar não de teste. Para João, o deserto era um lugar de comunhão. Comunhão. E por isso que Deus só permitiu que ele saísse do deserto quando ele foi para a prisão. E aí ele foi provado, foi um lugar de teste. Foi um lugar de teste, onde ele manda o recado depois para Jesus: tu és mesmo aquele que devias vir? Jesus responde: sim, diga para João, os surdos estão a ouvir, os cegos estão a ver, os aleijados estão a andar. Todos os milagres que ele profetizou sobre o Messias estão a acontecer. E aí Jesus diz: vocês acham que João está com crise? Não. Esse João Batista, nunca ninguém foi maior do que ele. Nenhum homem nascido de mulher foi maior que João Batista. Então, no deserto, nós somos perguntados: Deus é suficiente? Deus é suficiente para você, não importa a altura da sua vida, a etapa da sua vida, Deus é suficiente. Para João Batista, ele era suficiente. No deserto, nós também somos perguntados: Deus existe para nós ou nós existimos para Ele? Deus existe para nós ou nós existimos para Ele? O que é que você acha? Deus existe para satisfazer os nossos apetites, nossos desejos? Ou nós existimos para Ele, é o contrário? Que Deus nos ajude a servi-lo,
a servir ao Senhor com toda alegria, igual João Batista. E nesse momento, eu oro a Deus, que Deus nos dê, como deu a João Batista, intimidade com o Senhor. Não importa o momento que nós estamos vivendo, seja um deserto permanente ou um deserto temporário, seja um momento de grande fartura, não importa. O que importa é que Deus tem trabalhado no meu coração e eu tenho crescido em intimidade e comunhão com Ele. João, a intimidade dele começou, continuou e terminou num deserto que foi uma prisão. Mas ele manteve sempre a sua comunhão com o Senhor. Para João, o mais importante, não era a fama, não era o sucesso. Podia ser chamado de fracassado, mas João foi bênção na mão do Senhor. Que Ele nos abençoe.